galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá estudar um pouquinho de matemática? Então bora lá! Olha só, né? Qual será o objetivo da nossa aulinha aqui de hoje? Aprender a multiplicação de dois números decimais, isso mesmo, aqueles numerozinhos com vírgula, tá? Vamos exercitar aí um pouquinho, tá bom? Então, aprendemos aí que na multiplicação de um número natural por outro decimal, o que nós fazemos? Efetuamos a multiplicação normalmente e contamos as casas decimais daquele numerozinho decimal, tá bom? Para assim, no finalzinho, lá na respostinha, a gente colocar aí a mesma quantidade de casas decimais, tá bom? Beleza? Então tá jóia. Mas, olha só, como proceder quando os dois números forem decimais? E agora, na hora de a gente fazer os cálculos, será que é a mesma coisa? Na hora de posicionar a vírgula, será que é a mesma coisa? Será? Então é isso que nós vamos explorar hoje, tá? Então olha só, vejam aqui, vamos relembrar um pouquinho. Quando a gente está lá multiplicando, né, um número decimal, né, que a gente tem aqui, tá, por um número natural. Né? O que a gente faz? A gente faz a multiplicaçãozinha normal, não é verdade? 8 vezes 5, que a gente tem ali, que é 40. 8 vezes 1, 8. Mais 4 é 12. Sobe 1 lá. 3 vezes 8, 24. Mais 1, 25, não é? Aí no finalzinho a gente vai lá e conta. Quantas casinhas que tem depois da vírgula? 1, 2. Aí vem aqui e mantém o mesmo número de casinhas decimais, né? Voltando ali, né? 1, 2. Tá bom? Isso que a gente fazia, né? Aí, olha só. E agora? Vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Em nosso dia a dia, é muito comum nós comprarmos, né, carne. E a quantidade, né, comprada, ela não ser um número natural. Não é verdade? Quando você vai lá comprar, né, um quilo de carne, não é verdade? Às vezes, nem sempre quem está pesando, né, o açougueiro está pesando lá, nem sempre dá 1 quilo certinho, não é verdade? Às vezes passa um pouquinho ou não, né? Isso depende aí da quantidade, esse valor fica aproximado, fica próximo desse 1 quilo, por exemplo, tá? Então, ali, por exemplo, se comprarmos ali 1,5 kg, tá? Olha lá, é o mesmo que comprarmos, olha só, 1,5 kg, tá? Quanto pagaremos se comprarmos 1,5 kg dessa carne que está aqui? Olha lá, nessa carne a gente tem ali um contrafilé que custa ali R$ 23,50, tá? Olha lá, quanto será que vai dar isso, né? Tá vendo que esse preço aqui é R$ 23,50? Né? Se comprasse 1 quilo, daria R$ 23,50, né? Mas, como eu falei, lá na balança, quando vai pesar, nem sempre dá certinho assim 1 quilo. Mas nesse caso, está sendo comprado ali 1,5 kg, tá bom? Quanto será? O que vocês acham? Vamos pensar aqui um pouquinho comigo? Olha só, alguém aí pensou nisso? Que a gente pode fazer essa multiplicação do preço do quilo da carne, né, que é R$ 23,50 vezes a quantidade comprada, que é 1,5, que é 1,5 kg, tá bom? Isso é uma forma. Agora, observe que os dois números são números decimais, que esses dois números possuem vírgula, diferente da outra multiplicação que a gente tinha feito, não é? Que era um número decimal por um número natural, tá bom? Agora, como será que a gente faz isso? Então, vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Quando a gente tem ali duas casinhas decimais e a gente multiplicava lá por um número natural, a gente já fez essa multiplicação, a gente viu ali que no finalzinho a gente voltava ali duas casinhas decimais também. Fica, né, igualzinho, né? Duas casinhas decimais, tá? Agora, quando a gente tem ali, ó, duas casas decimais aqui nesse caso, dessa multiplicação, por exemplo, 4,12 vezes 7,5, o que a gente faz? Ó? Aqui a gente tem duas casinhas decimais e aqui a gente tem uma casinha decimal. A ideia é como? Né? Qual que é a essência do negócio? A gente vai lá e faz a multiplicaçãozinha normal, tá bom? Como se estivesse multiplicando 412 por 75. Multiplica, faz essa multiplicação. Aí lá no finalzinho, isso que vai mudar.
prestar bastante atenção. Se aqui eu tenho duas casinhas decimais, nesse númerozinho que está multiplicando ali, que está em cima, né, que é o 4,12, embaixo eu tenho uma casinha decimal, eu tenho que atribuir essas duas casinhas decimais, eu tenho que somar elas, né? 1, né? No caso 2 mais 1, são 3. Então, aqui na minha resposta, eu vou ter que ter 3 casinhas decimais também, tá bom? Então, 2 do número 4,12 e uma do número 7,5, tá bom? Porque eu tenho 1 e o 2 que está depois da vírgula e aqui eu tenho 5, olha lá, bastante atenção, hein? Então, eu venho aqui e volto 1, 2, 3 casinhas decimais. Então, é isso. Quando a gente está multiplicando dois números decimais, a gente tem que computar as duas vírgulazinhas, tem que contar com as vírgulas dos dois numerozinhos decimais, tá bom? Aqui a gente não contava porque ele também não tem, né? Ele não tem números depois da vírgula, tá bom? Não tá joia? Então, de maneira prática, né, para multiplicar dois números na forma decimal, nós desconsideramos as vírgulas e realizamos a multiplicação, tá bom? Aí no finalzinho que a gente faz esse posicionamento, tá joia? Então tá bom. E foi isso que eu falei, né? Ao final, indicamos a vírgula no resultado, né, de maneira que fique com a mesma quantidade de casas decimais que a soma dessas quantidades aqui, né? Como a professora falou, do 1, do 2 e do 5, né? Que estão ali depois da vírgula, que são 3, né? Tá vendo que aqui fica 3 também, tá? Então tá jóia. Então, beleza. Então, aí, olha só esse exemplo aqui que a gente tem, né? Então, para a gente efetuar essa multiplicação, 4,26 vezes 2,3, então nós fazemos essa multiplicação normalzinho, ó. 3 vezes 6 é 18, né? 3 vezes, subiu 1 lá, né? 3 vezes 2 é 6, mais 1 é 7, tá? E 3 vezes 4 é 12. Fiz essa multiplicação. Tá? Agora, vamos multiplicar por 2. 2 vezes 6 é 12, subiu 1 lá, né? 2 vezes 2, 4, mais aquele 1zinho que subiu é 5, e 2 vezes 4, 8, tá bom? Aí, a gente soma, igual como se estivesse fazendo aquela multiplicação que você já faz. 8, 7 mais 2 é 9, 2 mais 5 é 7, e 1 mais 8 é 9. E na hora de posicionar a vírgula, tem que tomar cuidado. Aqui nesse númerozinho 4,26, eu tenho duas casinhas depois da vírgula. Duas, né? E aqui no 2,3 eu tenho uma. Então, 2 mais 1, 3. Então, aqui embaixo na respostinha tem que ter também essas 3 casinhas. Então, eu volto 1, 2, 3. Tá joia? Então, essa é a diferença. O posicionamento da vírgula, tá bom? Então, tomar cuidado lá. Então, tá joia, né? Belezinha? Então, aqui, olha só, aqui tem um outro exemplo também que a gente pode fazer 0,23 vezes 0,07, tá? Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter aqui 0,00, né, 161, tá? Então, a gente vai ter esse resultado. Então, perceba, vamos verificar as casinhas decimais? Então, aqui no de cima, 0,23, a gente tem duas casinhas. No de baixo, nós temos 3, né? 1, 2, 3. 2 mais 3, 5. Então, aqui tem que bater também. Então, a gente tem que voltar. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. Tá vendo? Então, também tem que bater isso aqui. Tá bom? Beleza? Ah, então tá jóia. Então, tá bom. Voltando ao nosso problema que a gente tem ali, olha só. A gente vai fazer o quê? Uma multiplicação também, nesse formato, não é? Então, a gente não tem lá que a carne custa R$23 ali, né? E 50 centavos. E a gente vai multiplicar por 1,5. Isso mesmo. Ah, mas e o zero lá? Se a gente tirar o zero aqui, não faz diferença, tá bom? Ele só no final ali, né, a gente vai acabar na hora de posicionar a vírgula, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Beleza? Então, olha lá. Vamos fazer essa multiplicação, né? Então, a gente tem lá que 5 vezes 5 é 25, né? 3 vezes 5, a gente tem ali que é 15, mais 2, a gente tem que é 17, né? 5 vezes 2 é 10, mais 1, 11. Então, multipliquei por 5. Agora, vezes 1, né? Ah, vezes 1 é fácil, né, professora? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 2, 2. Fechou, né? Soma tudo. 5. 7 mais 5, a gente tem que é 12, né? Aí, aqui subiu 1. Então, vai ficar 3 mais 1. Mais aquele 1zinho lá que subiu, fica 5, tá? E aqui, 2 mais 1 é 3. Então, olhando as casinhas decimais, a gente tem uma lá no 23,5 e a gente tem uma no
5. Então, 1 mais 1, 2 casinhas. Então, aqui embaixo também tem que ter essas 2 casinhas. Tá joia? Beleza? Então, tá bom. Então, a nossa resposta é: pagaremos R$ 35,25. Tá vendo só? Então, a multiplicação, ela é normalzinha. Faz ela como se fosse fazer qualquer outra. Aí, cuida lá no posicionamento da vírgula. Tá bom? Então, tá jóia. Então, belezinha, né? Então, agora chegou a hora da gente praticar um pouquinho, né? Olha só. Veja aqui comigo essa tirinha que a gente tem, aqui, ó. Oba! A seção de legumes está em promoção. Quem que gosta de legumes aí, hein? Olha lá. E os preços caíram pela metade. Olha lá, gente. Olha só. Já sei o que vamos jantar, né? Olha lá. Aí a gente observa aqui no finalzinho, né? O dobro do sofrimento. Ai, 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 né? Quem não gosta de legumes acaba sofrendo um pouquinho, né? Na hora do almoço, na hora da janta. Ixi, Maria, né? Acaba passando um pouquinho, né? Fica lá assim, e não consigo, não gosto e não vai. Mas é muito importante, né, para a alimentação, tá bom? As frutas, as verduras, os legumes são muito importantes, tá? Mas quem, né, nunca presenciou uma ceninha dessa, né? Então tá. Então essa tem uma situação. Aí dentro dessa situação, a gente tem o nosso probleminha aqui. Olha lá. A mãe de Otto e de Heitor vai aproveitar a promoção para comprar, olha lá, tomate, beterraba e cenoura. Tá? Observe os preços promocionais desses alimentos. Então, a gente tem aqui, né, o tomate, a gente tem a beterraba e a gente tem ali a cenoura. A beterraba custa R$ 2,67, né, o quilo. O tomate custa R$ 2,67 o quilo, a beterraba custa R$ 1,99 e a cenoura custa R$ 1,77. A perguntinha é ali, ó, quais eram, né, os preços de cada quilograma desses alimentos antes da promoção? O que vocês acham? Professor agora vai dar um tempinho para vocês pensarem, para vocês, né, verificarem e tentarem resolver isso, pensando lá na tirinha que a gente viu e também agora, né, nessa telinha. Então, eu vou dar um tempinho e eu já retomo para a gente fazer a correção.
aí, gente, conseguiram? Vamos lá? Vamos verificar isso comigo, então? Então, vamos lá. Vamos tentar, né, resolver este probleminha aqui. Então, olha só. Nós temos o quê? Que multiplicar por 2. Por quê? Já que os preços caíram pela metade, né? Então, a gente tinha um preço, ele caiu pela metade. Então, agora a gente multiplica esse preço atual por 2, né? Para ver quanto que isso representa o dobro, né? Olha lá. Então, veja bem. Então, o tomate custa R$ 2,67. Se a gente multiplicar por 2, a gente vai fazer ali, né? 2 vezes 7, 14, né? Sobe 1 ali, 2 vezes 6 é 12, mais 1, 13, né? E 2 vezes 2 é 4, mais aquele 1zinho que subiu, 5,34. Então, faz a continha, normalzinho. Olha o posicionamento da vírgula, tenho 2 casinhas, depois do 2, volto ali, 2, tá bom? A mesma ideia, também com todos. A mesma coisa aqui a gente vai fazer com a beterraba. Multiplica por 2, nós vamos ter lá que isso vai dar 3,98, tá bom? Fazendo essa multiplicaçãozinha. Aí, você vem aqui e posiciona a vírgula. Tenho 2 aqui, aqui embaixo também vai ter 2, tá bom? E, por fim, a gente tem a cenoura, né? Que a gente vai multiplicar por 2 também. 2 vezes ali 1,77 vai dar 3,54. Posiciona a vírgulazinha, que aqui também tem 2 casinhas, na respostinha também vai ter 2. Tá joia? Então tá bom, né? E que tal, olha só, quanto que ficou isso, né? Então os preços do tomate era 5,34, da beterraba 3,98 e da cenoura 3,54, né? Assim dava para comprar mais legumes, né? Ali nessa promoção. E que tal, nessa mesma situação, a gente praticar mais um pouquinho? Quanto a mãe dos meninos pagará por 1,5 kg de tomate, 2 kg de beterraba e 2,3 kg ali de cenoura? Então agora vamos ver quanto que ela vai gastar aí para fazer essa jantinha, né, com bastante legumes. Tempinho para vocês. E aí, gente, vamos lá resolver esse exercício comigo? Então tá bom. Então vamos ver quanto que ela vai gastar, né? Então para a gente fazer isso, a gente vai ter que multiplicar. Então nós vamos ter que ir lá e multiplicar 2,67 por 1,5.
fazer essa multiplicaçãozinha normal. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter que isso vai dar, né, 4,4, né, 4,4,005 ali no finalzinho, tá bom? Aí a gente vai ter que finalizar como? Posicionando essa vírgula, tá? Como que a gente posiciona? Como são dois números decimais, a gente tem que contar quantas casinhas que tem depois da vírgula. 1, 2, 3, né? E volta aqui, 1, 2, 3. Tem que ter a mesma, tem que bater o mesmo ali, quantidade de vírgulazinhas. A multiplicaçãozinha é normal, tá bom? Então, isso vai dar ali, né, 4,005, tá? Aí, continuando aqui comigo, olha só, o que a gente tem aqui? Nesse caso, como é 2 quilos, né, fica até mais fácil da gente multiplicar. Isso é um número natural por um número decimal. Então, vai dar 3,98. Como o númerozinho decimal tem 2 casinhas, na respostinha a gente tem que ter 2 casinhas também, tá bom? E isso acontece também quando a gente faz ali para a cenoura, 1,77 vezes 2,3, tá bom? Também vai acontecer a mesma coisa agora com 2 números decimais, fazemos a multiplicação e lá no finalzinho a gente posiciona a vírgula. A mesma quantidade, 1, 2, 3, tem que ter lá na respostinha 1, 2, 3. Tá joia? Belezinha? E aí a gente consegue observar, né? Que nesse caso aqui, uma delas, ali, duas das respostinhas, a gente tem ali que ficou com 3 casinhas decimais, né? 3 casinhas decimais e uma respostinha ali ficou com 2 casinhas decimais. Mas aí a gente tem que somar tudo isso, né? Tem que somar quanto que foi gastado lá com cenoura, beterraba, né? E também ali, né, com o outro produto que foi comprado, né? Com o tomatinho, tá bom? E aí, somando tudo, vírgulazinha embaixo de vírgula, né? Arruma, coloca o zerinho, porque aqui tinha 2 casinhas decimais. Somando tudo, vai dar 12,056. Tá joia? Como a gente está falando em dinheiro, a gente mantém 2 casinhas decimais. Tá bom? Belezinha? Mantendo essas 2 casinhas decimais, arredondando isso, nós temos que na reta numérica, né, 12,056 está mais próximo de 12,06. Então, consideramos ali como 12,06. Tá joia? Belezinha? Então, essa é a respostinha. R$12 ali e 6 centavinhos, tá bom? Então, tá joia. E que tal a gente jogar um pouquinho de Matific? Então, acesse lá a plataforma, né? Pelo www.matific.com.br, use seu @escola e peça lá para o professor atribuir o joguinho para vocês. Vamos lá jogar um pouquinho? E aí, gente? Então, aqui tem mais um joguinho do Matific para a gente explorar um pouquinho. Olha só. Então, a gente tem aqui, ó, 42,59 vezes 0,01. Aí, quando nós vamos fazer essa multiplicação, como que nós podemos fazer? Tá? Então, aqui, nesse caso, nós podemos voltar, né, 2 vezes ali a casinha para fazer essa continha, tá? Então, a gente vai voltar a casinha da vírgula, né? Ela tá aqui entre o 2 e o 5, ela vai ficar entre o 4 e o 2, e ela vai pular mais uma ali, que ela vai ficar ali na frente do 4. Então, a gente vai ter que acrescentar um 0. Então, vai ficar assim, olha só. Então, vai ficar 0, vírgula, e nós vamos colocar ali o 4, o 2, o 5 e o 9, tá? Então, como são 2, a gente volta ali 2, tá bom? Então, fazendo isso, nós temos a nossa respostinha, né? Que ficou verdinha e deu tudo ok, tá bom? Então, aqui, nesse processo desse jogo, vão ser sempre utilizando essa formulazinha aqui, né? Essa ideia. Tem o 0,01, que é a mesma coisa que 1 sobre 100, né? Então, a gente consegue fazer essa divisão e voltando essas casinhas, tá? Então, vocês podem ir explorando esse jogo e vai ter também com o 0,1, que você volta apenas uma. Então, aproveitem, joguem bastante. Vamos voltar lá para a telinha para a gente conversar mais um. E aí, gostaram do joguinho? Gostaram do Matific? Então, continua jogando lá. E nesta aula, o que nós falamos aqui? Olha só, nós falamos um pouquinho sobre os números decimais, sobre a sua multiplicação, né, com 2 números com 2 casinhas decimais, não é verdade? Então, aproveitem, treinem bastante. Um abraço bem forte da prof e até mais!